Método Barsi. Hoje nós vamos falar sobre o método Barsi e sobre seus 5 princípios que constituem o método Barsi. Para que serve o método, como foi criado, quem criou, você vai ver tudo isso neste vídeo. E também você vai ficar sabendo sobre Luiz Barsi, um dos mais renomados mega investidores brasileiros. Ele é conhecido por sua abordagem única no mercado de ações. E você vai saber o porquê é tão bom esse método. Mas antes de começar este vídeo, já vai deixando aquele joinha se você já é um investidor por Invest do canal. Se você não for, espera um pouco, vê se o conteúdo te agrada. Se te agradar, aí sim você já dá aquele like, já mete o dedão no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, compartilhando com seus amiguinhos. Então, bora pro vídeo. Para eu começar a falar o que é o método Barsi, primeiramente eu tenho que falar quem é o Luiz Barsi, quem é o criador do método Barsi. Luiz Barsi, ele é um investidor brasileiro notável que começou sua carreira como auditor e professor antes de se tornar um renomado investidor em ações. Sua jornada financeira começou quando, antes dos 30 anos, percebeu que o sistema previdenciário brasileiro estava fadado ao colapso e decidiu se preocupar com sua aposentadoria. Ao analisar minuciosamente setores da economia, Barsi identificou oportunidades de investimentos em empresas de setores considerados perenes, que dão rendimentos a vida inteira, como alimentos e energia. Ele inicialmente escolheu investir na Anderson Clayton, mas devido à incerteza sobre o futuro da empresa, mudou seu foco para a Companhia Energética de São Paulo, a CESP, economizando diligentemente para adquirir ações na década de 70. Barsi se tornou um dos investidores mais experientes da Bolsa de Valores, desenvolvendo o método Buy and Hold diferenciado, que para quem não sabe, Buy and Hold é comprar e segurar a ação a vida inteira. E que eu vou te mostrar este método aqui hoje para você. E se você deseja potencializar os seus investimentos em ações e alcançar resultados consistentes, continua assistindo aqui, porque eu vou te falar agora os 5 princípios do método Barsi. Um dos primeiros princípios: investir majoritariamente em ações. Luiz Barsi, ele é conhecido por sua preferência pela renda variável, ou seja, investimentos em ações, em vez de renda fixa. Veja bem, gente, quando eu falo ações, são ações mesmo, não é fundos de investimento, fundos imobiliários, opções, é ações, stocks. E o Barsi, ele chama a renda fixa de perda fixa, devido à redução constante do poder de compra devido à inflação, né? Barsi acredita que com a renda variável exista um potencial de valorização explosivo. Um dos principais atrativos das ações para o Brasil é a ausência de dores de cabeça administrativa. Ele considera que ao investir em ações não há a mesma carga de trabalho e responsabilidades que existem em empreendimentos empresariais ou na gestão de imóveis. Então é o seguinte, gente, segundo as palavras do Barsi, é muito melhor você investir em ações do que ter o seu próprio negócio, porque isso não vai te dar dor de cabeça, é uma coisa que você tem participação, só que quem cuida da administração são os donos e os participantes da empresa. Esse é o conceito de investir majoritariamente em ações em vez de empreender. Barsi ressalta que a escolha das ações é fundamental. Ela enfatiza a importância de fazer uma análise cuidadosa antes de investir em qualquer outra empresa, levando em consideração fatores como saúde financeira, histórico de dividendos e perspectivas de crescimento. Então, a escolha de um ativo, de uma ação, ela tem que ser muito bem feita. Se você fizer qualquer escolha, você está arriscando ali o seu capital. E como você vai ter na sua carteira majoritariamente ações, isso vai dar um peso ainda maior na sua carteira. Fazendo sábias escolhas nas ações que você consegue ver aqui no canal. Para quem não sabe, eu faço análise de ações, fundos imobiliários. Se você ficou interessado, depois desse vídeo aqui, dá uma olhadinha lá no meu canal.
que eu tenho várias ações que eu faço análise fundamentalista e de macro mercado. É bem interessante, tá entrando neste mundo, quiser fazer um método Barsi, só vai porque é conteúdo bom. O segundo princípio do método Barsi é priorizar ações que distribuam generosos dividendos. Para ele, é crucial investir em empresas que distribuam bons dividendos. Ele oferece alguns critérios para determinar se uma empresa se encaixa nesse perfil ou não. E lucro líquido é um deles. Barsi recomenda olhar se a empresa tem um histórico de lucro líquido elevado e regular. Empresas com lucros consistentes têm maior probabilidade de distribuir dividendos sustentáveis. Faz sentido. Capital de empresa é outra característica que a empresa tem que apresentar, e ele sugere que quanto menor o número de ações em circulações, melhor. Isso significa que a empresa pode distribuir um maior valor em dividendos por ação. Particularmente, eu gosto de pegar ações que têm uma liquidez bem alta, que no caso, o segundo princípio do Barsi não foca muito, porque me dá liberdade de eu comprar e vender quando quiser. Mas como o método Barsi foca no buy and hold, comprar e nunca vender, é sim uma boa opção para quem gosta desse estilo de investimento. E outro fator crucial é potencial de lucro distribuído. Barsi valoriza a empresa que tem um estatuto que prevê um alto percentual do lucro a ser distribuído como dividendos. Ele também alerta para evitar empresas com planos de investimento pesado ou altas despesas com juros, pois isso pode afetar a capacidade de empresas de distribuir dividendos consistentes. Então, resumindo, ele considera uma ação boa e perene, uma ação que tem uma margem líquida boa, que distribua bons dividendos e que tem uma inadimplência baixa, porque ela paga poucos juros. E isso se aplica a qualquer tipo de investidor, não só ao método Barsi, tá bom, gente? Eu, nas minhas análises de vídeo, eu falo isso, eu comento sobre inadimplência, margem líquida e dividendos. São sim pilares para você fazer uma boa análise. O terceiro princípio que o método Barsi aborda é comprar ações para manter a longo prazo, o buy and hold. O método Barsi enfatiza a importância de comprar ações com intenção de mantê-las a longo prazo. Não falamos para sempre aqui, mas a longo prazo seria mais ou menos para sempre. Ele acredita também que se você estiver obtendo lucros, deva manter as suas ações e permitir que seus investimentos cresçam ao longo do tempo. Ele defende a ideia de que a paciência é fundamental para obter excelentes dividendos. Eu abordo bastante aqui no canal, gente, que quem está começando a investir não tem esse pensamento a longo prazo. Ah, mas a minha carteira eu fiz a longo prazo. No mês que vem ele vê os resultados, poxa vida, essa ação não está muito legal, vou vender. Não é assim, galera. Isso é um pensamento imediatista. E no mercado financeiro, para qualquer coisa que você for fazer, você tem que olhar no macro mercado, que é ao longo prazo. Se você estiver olhando só ali naquela célula, focando no imediatismo, você não vai ter resultados. Você vai continuar comprando na alta e vendendo na baixa e assim tendo prejuízo. Tá? Então, o método Barsi ele vem para tirar esse vício do investidor iniciante para te tornar um investidor consciente. E aqui no canal eu, pelo menos, tento fazer um investidor consciente aqui, ter a consciência dos seus investimentos. Não é só apenas comprar como se estivesse comprando qualquer outra coisa, um bem material. Um dos conselhos que Barsi ele aborda no método dele é necessário você investir em empresas que têm uma perspectiva a longo prazo e estão em setores considerados perenes, que nunca acabam. Ele desencoraja investir em setores que historicamente não tiveram sucesso. Então é basicamente você pegar a lâmina da empresa, ver os rendimentos, a margem líquida dela. Pode ser, não precisa ser de 20 anos, 30 anos, pode ser de 5 anos, você já consegue ter uma base. Mas se você conseguir pegar a lâmina inteira da empresa, seria muito bem, porque assim você consegue ver o padrão de abordagem da empresa e o que ela está modificando, para qual setor ela está migrando, porque isso acontece muito em empresas de grande porte. Então vamos para o nosso quarto princípio do método Barsi, que é evitar ações caras e buscar preços adequados. Foi o que eu falei aqui para vocês, evitar de comprar na alta e vender na baixa. Este método ele destaca a importância de buscar ações a preços adequados.
Ele afirma que dividend yield é um indicador importante para avaliar o preço das ações. Barsi acredita que o risco de investir em ações é menor quando se compra ações com dividend yield elevado. Isso pode proporcionar um fluxo constante de renda, mesmo durante um período ali de volatilidade de mercado. Ele aconselha também os investidores a considerar a compra de ações de empresas que pagam bons dividendos em crises financeiras, quando as ações podem estar mais acessíveis. Mas como eu vou saber se a empresa ela vai estar num preço adequado ou num preço muito caro, muito elevado? É isso que o método Barsi insiste. Você tem que fazer uma análise, que eu volto a falar, nas minhas análises eu te ensino a fazer esta comparação, se a empresa está cara, se ela está barata, se ela está no preço. Então o método Barsi ele te ensina a conseguir ativos no preço justo. Então, partindo aqui para o nosso último princípio, que é o nosso quinto princípio do método Barsi, que aborda a prioridade, paciência e disciplina. No método Barsi é importante estabelecer prioridades financeiras claras. Ele incentiva os investidores a definir metas específicas, como a posse de um determinado número de ações que pagam bons dividendos. Barsi destaca a importância da disciplina para seguir seu plano de investimento. Ele enfatiza que o mercado constantemente testará suas convicções e ter disciplina é fundamental para evitar decisões emocionais. Paciência é outro fator fundamental. Barsi ressalta que os investidores devem estar dispostos a suportar as flutuações do mercado e a não se deixar levar por perdas a curto prazo. É o famoso sangue de barata. Você está vendo ali seu investimento que, sei lá, numa crise econômica, ele está derretendo. E aí você não se aguenta na emoção, você vai vender porque não quer perder mais. E esse é um dos maiores erros do investidor iniciante, é vender na baixa. Não venda na baixa. Se você sabe que a ação que você comprou, adquiriu ali, ela é perene e ela é bem estável, sobreviveu ali diversos anos, inclusive no Brasil, porque, gente, se uma empresa ela tem muitos anos e ela é grande aqui no Brasil, pode ter certeza que ela é uma empresa muito boa, porque no Brasil, historicamente, já teve inúmeras crises econômicas. Quem gosta de história aí pode até comentar aí nos comentários o quanto de crise econômica que o Brasil teve. Isso foram muitas modificações, partidos diferentes, isso influencia demais. Então, se você vê uma empresa que de grande porte e que sobreviveu vários anos no Brasil, pode ter certeza que ela é uma empresa muito boa, que ela administra os seus ativos muito bem. Esses são os 5 princípios do método Barsi. Uma das coisas que o Luiz Barsi fala é que se você seguir esses 5 princípios do método Barsi, em 8 anos você já vai conseguir uma liberdade financeira, você já vai estar aposentado. Mesmo começando com R$10, R$100 ou R$1.000 por mês. Em 8 anos você já vai estar com a sua liberdade financeira. E é o que eu tento fazer aqui no canal e na minha carteira, mostrando para vocês. Eu faço sim o método Barsi, parte deles eu não sigo à risca, porque eu tenho sim renda fixa, eu gosto de opções, eu gosto de investir em criptomoedas, coisas que o Barsi não investe, não gosta de investir. Também eu invisto em fundos imobiliários, que o Luiz Barsi ele detesta fundos imobiliários, mas eu faço isso aqui na minha carteira. Então eu estou bem diversificado. Eu não sigo o método Barsi à risca, mas a ideologia ela é muito interessante, gente, porque conseguir ali a sua aposentadoria, a sua liberdade financeira é muito bom. Aliás, deve ser muito bom, porque eu ainda não consegui a minha liberdade financeira totalmente. Estou a caminho dela, mas ainda não estou liberto totalmente para viver dos meus investimentos. Logo mais todos nós estaremos com a nossa liberdade financeira e você acompanha essa história aqui de crescimento, do crescimento da minha carteira no meu canal. Eu tento demonstrar isso para vocês, o quão bom é investir, gente. Investir, mas é investir conscientemente, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, você aí que não deu like no começo do vídeo, eu tô vendo você, já vai deixando um joinha por eu ter mostrado esses 5 princípios do método Barsi para você.
Se te ajudou de alguma forma ou te inspirou de alguma forma, dá aquele like, é de graça, eu garanto. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como este aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau, obrigado!